Olá, muito bom dia. São 8 horas 7 minutos. Hoje é terça-feira, dia 2 de maio. E hoje nós vamos começar o programa de um jeito muito especial, porque ao meu lado está o historiador e coordenador da Pastoral da Terra em Alagoas, o Carlos Lima. Mas antes de começar essa conversa com ele, eu quero fazer aqui um registro muito importante e um registro muito triste do que aconteceu lá no Maranhão. Um índio teve as mãos decepadas em uma comunidade indígena do município de Viana, que fica a 220 quilômetros da capital, São Luís. Tudo isso aconteceu no domingo e a região é alvo de um conflito agrário. Segundo o Conselho Indigenista Missionário, um grupo de fazendeiros atacou o território e teria ferido mais de 10 pessoas. O número pode chegar a 13. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, houve um confronto que deixou 5 feridos. Carlos, muito bom dia. Infelizmente, a gente começa essa nossa conversa com essa notícia que é triste, mas que era a tragédia anunciada, né? Bom dia. Sim, acho que há uma tendência pelos números da CPT. A CPT lançou em abril desse ano o Caderno de Conflitos no Campo e há um aumento significativo da violência. Foram 61 assassinatos o ano de 2016. Agora, em 2017, nós já temos 21 assassinatos no campo. Isso envolvendo quilombolas, indígenas, sem terra, aqueles que estão lá no campo brasileiro. Então, assim, é uma tendência de aumento, aquela certeza que a impunidade sempre vai, vamos dizer assim, seguir no nosso país. Tem uma frase que a gente tem usado muito, a CPT, que é: a ditadura nunca terminou no campo. Assim, pelo que foi colocado, foi relatado pelo CIMI e pela CPT. Por exemplo, havia um carro da polícia no local. O que é que a gente pode entender? Qual é a leitura que a gente faz de imediato? Podemos até estar equivocado, mas que é que esse carro estava dando cobertura aos fazendeiros. Então, assim, não se pode, no século XXI, da forma que os direitos humanos têm se posicionado, olhando para o país, a gente ainda cometer crimes, o país ainda cometer crimes nessa, vamos dizer, dessa qualidade ainda, decepar as mãos de uma pessoa com um golpe de facão. E, inclusive, uma pessoa, o padre Naldo, ex-padre, que foi coordenador da CPT, esteve conosco aqui em março, também foi também atingido por bala, uma bala na cabeça e também um corte no dedo. Ele, me parece, está fora de risco. Puxa vida, realmente é uma notícia. Eu imagino o tamanho disso quando chega até vocês uma notícia como essa. Eu conversava aqui com o Carlos fora do ar, estive no Maranhão em 2015 e realmente é uma situação muito preocupante. Carlos, eu quero saber como é que está a realidade nossa aqui em Alagoas. Olha, em Alagoas, pelo Caderno de Conflito, nós somos o campo mais que movimenta, se a gente considerar o tamanho do nosso território. Nós fizemos 77 manifestações no ano de 2016, a Bahia fez 103 e o Pará 100 e alguma coisa. Se a gente considerar os territórios da Bahia e do Pará, assim, nós com certeza somos o estado que mais se mobiliza na questão agrária. Nós tivemos 2 assassinatos no ano passado, um do Edmilson, do MLST, e de um indígena Chucuru Cariri. Então, assim, ainda Alagoas é um estado violento. Eu atribuo a isso a não realização da reforma agrária, né? Nós temos famílias que esperam há 2 décadas a reforma agrária, que vivem de forma precária em rodovias, em BRs, ou em alguns casos ainda na própria fazenda, mas limitada a 4, 5, 20 hectares de terra. Então, assim, a não realização da reforma agrária, para mim, é um dos fatores que implicam no aumento da violência contra aqueles que se organizam e que lutam para democratizar o uso da terra no solo brasileiro. E essa reforma agrária não avança por quais motivos? Falta vontade política, o interesse e o poder econômico acabam sendo maior e isso trava a reforma agrária? Olha, o presidente Lula dizia assim, que se eleito faria a reforma agrária de uma canetada. Eu sempre brinco, acho que faltou tinta. Né, assim, porque a reforma agrária, na verdade, ela decorre normalmente quando há uma mudança significativa na sociedade, quando um conjunto da sociedade quer interferir e quer que haja esse tipo de mudança. Né? Por exemplo, na minha avaliação, nós tivemos alguns momentos importantes, mudanças de forma de governo, né? A abolição da escravidão, quer dizer, se aboliu e, bom, vocês vão embora, vão para a periferia, vão para as encostas, vão ser assalariados.
mas não se indenizou, não se fez reforma agrária. Os países, praticamente todos os países capitalistas desenvolvidos realizaram a reforma agrária. Essa é uma bandeira, inclusive, do próprio capital, não é uma bandeira socialista, comunista, como alguns colocam. Só que no Brasil, em Alagoas, essa questão da terra, da propriedade é tão forte que ela virou uma luta entre aqueles que querem ter a terra e aqueles que querem concentrar a terra. Então, virou uma luta de classe mesmo, dos empobrecidos da terra contra os latifundiários, contra os grandes, vamos dizer assim, o agronegócio, os grandes projetos. Mas, assim, a reforma, ela é peculiar do capital mesmo. Como o nome está dizendo, é uma reforma. Falta avançar muito ainda, no teu entender? Houve algum avanço? A gente pode registrar algum avanço aqui no Estado? Olha, nós temos em torno de 100 mil hectares de terra reformado. Assim, se você pensar o número, você diz extraordinário. Mas, por exemplo, quando o INCRA adquiriu as terras da usina Grisa, a própria antropóloga do INCRA disse assim, 49% dessas terras não são boas para a produção da agricultura. Ou seja, apenas 51% daquele complexo todo, que eram em torno de 9 mil hectares de terra, estavam disponíveis para a prática da agricultura. Então, para a gente ter uma ideia. Outra questão os acessos são terríveis, né? No período de inverno. Se alegra com a chuva, porque a agricultura necessita, claro. E ao mesmo tempo se entristece porque passa a viver numa ilha, porque os acessos são terríveis. Então, assim, tem avanços, como eu falei, tem avanço significativo, tem uma área reformada interessante, mas eu sempre costumo dizer, há no fundo, na verdade, uma prática de assentar famílias, não de fazer reforma agrária. Para mim tem uma diferença muito, muito básica, muito clara. A política de reforma agrária deve ser acompanhada de desenvolvimento, de estrada, de água potável, de energia elétrica, de área de lazer, de condição de mercado. Então, assim, é preciso ter isso. Então, o Estado brasileiro não se preocupa em realizar a reforma agrária. No mínimo, atenuar os conflitos, realizando assentamentos de famílias. E a gente está vendo que os conflitos não param, né, Carlos? Infelizmente. Não. Para a gente fechar, Carlos, me diz uma coisa. Na tua avaliação, agora 2017, as principais metas, desafios para a CPT, que é um trabalho tão bonito que vocês desenvolvem, tão importante, o que você consegue dizer para a gente? Olha, nós desenvolvemos, eu acho que nós entendemos a CPT, tem uns 15 anos que a gente precisava dar um rumo em duas questões. A primeira na comercialização, né? Porque tem produção, então não é só para se alimentar, não é só para a família se alimentar, é preciso também comercializar. E aí nós fizemos um projeto Feira Camponesa, que a gente começou com 2 feiras na Praça da Faculdade e hoje nós realizamos em torno de 12 feiras durante o ano, né? Com o apoio das paróquias, da Igreja Batista do Pinheiro, a gente realiza feiras em bairros também. Então, assim, essa é uma linha, a questão de melhorar, de qualificar a produção, de chegar na agroecologia. A outra linha é a linha da formação. É preciso formar esses camponeses, essas camponesas, especialmente a juventude, para que a identidade camponesa não se perca, para que a gente preserve o campo. O campo está envelhecendo, porque as pessoas são atraídas pela cidade. O Chaplin dizia que a luz da cidade atrai, né? Então, assim, esses jovens não têm muita esperança ali, não tem área de lazer, não tem espaço de comunicação, a internet, então tem toda uma dificuldade porque o jovem do campo não pode ter, só o jovem urbano pode ter. Então, é uma luta que a gente está traçando, que é formar, dar condições dessa juventude, assim, se fortalecer e garantir a luta e garantir a identidade camponesa no campo de Alagoas. Sem dúvida. Carlos, eu quero agradecer demais a sua presença, as suas palavras e desejar aí sorte e força para continuar esse trabalho e para dizer para você que está em casa nos acompanhando, seja pela internet, seja pela telinha da NET, que nós vamos atualizar aí todas essas informações envolvendo esse triste conflito que ocorreu no domingo lá no Maranhão. Carlos, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço e desejo sorte. Assim, o trabalho que vocês têm feito é muito importante. Não vou dizer que é uma mídia alternativa, mas é uma mídia diferente do que a gente tem visto, né? Eu agradeço a oportunidade de ter vindo aqui. Muito bem. Gente, vamos fazer o seguinte, enquanto eu me despeço aqui do Carlos, eu vou direto com o repórter Viderlan Araújo, trazendo as primeiras informações ao vivo na manhã desta terça-feira, dia 2 de maio. É com você, Viderlan.
Oi, Mauro, um grande abraço para você, bom dia para todo mundo, ótima semana para os telespectadores da TV Mar Canal 25. Nós estamos no corredor de uma das salas do Centro de Saúde aqui na Praça Maravilha, já que nesta terça-feira está sendo retomada a campanha de vacinação contra a influenza e a movimentação neste exato momento, pelo que nós acompanhamos, desde que chegamos aqui há mais ou menos meia hora, é uma movimentação constante. Não tem demorado não para que a pessoa possa receber esse atendimento, para que as coisas possam ser colocadas justamente nessa condição para poder receber a vacina. Existe, claro, um atendimento prioritário para essa primeira fase da campanha, em que gestantes têm a prioridade, crianças de 6 meses e menores de 5 anos também têm essa prioridade, além dos idosos e mulheres após o parto, que tem 45 dias de parto, também tem essa prioridade para receber. Os professores também estão sendo contemplados nessa condição de prioridade para a vacina influenza e fichas estão sendo distribuídas, né, para poder facilitar, organizar o processo de atendimento. O pessoal aqui do posto de saúde foi claro para poder, inclusive, passar algumas informações para a gente. O posto de saúde aqui da Praça Maravilha, no posto, está à disposição, né, oferecendo justamente, mais precisamente na Ponta da Terra, né, está oferecendo essas vacinas até meio-dia. Depois existe um recesso de meio-dia até 1 da tarde. 1 da tarde se retoma a condição da vacina também com essa mesma linha de prioridade que todos nós já colocamos e vai até às 17 horas. Tem vacina suficiente para as pessoas que se encaixam nesse perfil prioritário que o Ministério da Saúde e a Secretaria Estadual de Saúde também definiu para essa campanha. A campanha contra a influenza, pelo menos aqui a movimentação é assim. As pessoas chegam, param na porta, esse trabalho que acaba sendo colocado muitas vezes é um trabalho rápido, depois, minutos depois, menos de 5 minutos, a pessoa já sai com a vacina já tomada e garantida também aquela possibilidade de ficar realmente livre dessa condição em contrair esse vírus. As pessoas elas têm chegado muito aqui também no posto de saúde para procurar a vacina pneuma e o pessoal aqui do posto de saúde informou para a gente que essa vacina só pode ser aplicada com recomendação médica, tá certo? Muitos idosos, inclusive, em busca dessa vacina, mas a recomendação é apenas para que a influenza seja aplicada, a vacina de combate à influenza, para poder também deixar esse processo organizado. Muita gente já veio, já foi vacinada, já voltou e outros saíram ainda com algumas dúvidas a respeito desse assunto, já que uma matéria nacional dava conta de que além da vacina contra a influenza também estava sendo aplicada a pneuma, então essas duas vacinas elas não estão sendo aplicadas aqui, apenas a influenza nesse posto de saúde aqui na Maravilha, em Ponta da Terra, até às 17 horas. A movimentação nesse momento é essa, né? Contato constante, as enfermeiras, o pessoal lá do corpo aqui do Centro de Saúde está acelerando o processo e ficou garantido para a nossa reportagem que esse processo de vacina tem uma quantidade suficiente para a população, sem risco de acabar. Então, vale a pena as pessoas buscarem justamente essa alternativa, aproveitando que a TV Mar Canal 25, neste exato momento, está ao vivo aqui no posto de saúde na Maravilha, não tem nenhum tipo de movimentação que possa gerar transtorno, o pessoal chega aqui, pega a ficha, rapidinho atendido e fica logo com um procedimento garantido também nesse processo para poder ficar protegido. Um outro detalhe, as suspensões das vacinas que ocorreram durante a paralisação do último dia 28, da última sexta-feira, elas voltam também nesta terça-feira nos postos volantes. Então, o pessoal pode se dirigir em qualquer outro posto de saúde para poder buscar também essa condição e ficar protegido. Muitas gestantes, muitas pessoas também com crianças de colo, lembrando que nesse atendimento prioritário, crianças com menos de 5 anos também podem tomar a vacina, professores, crianças de 6 meses, na faixa de 6 meses até menos de 5 anos também, professores e gestantes estão nessa condição prioritária. Essa é a condição de momento aqui direto do posto da Maravilha, aqui na Ponta da Terra. E nós voltamos com você, Mauro Vedequim, aí no estúdio da TV Mar Canal 25. Daqui a pouco, de outro ponto da cidade, nós vamos trazer outros assuntos ainda no início desta semana para muita gente, né? Mais um feriadão se foi e apenas a semana está começando nesta terça-feira na programação da TV Mar Canal 25 e para todos os outros trabalhadores brasileiros depois do feriado de ontem, do dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. Grande abraço para você, até daqui a pouco aqui no TV Mar News com outras informações. Videlan, também um abraço para o Flávio Santos, que hoje acompanha o Videlan Araújo nessa participação ao vivo. Daqui a pouquinho o Videlan volta com outras informações de outro ponto aqui da nossa capital. 8 horas 22 minutos, é importante lembrar, o Videlan já disse,
Já tem gente perguntando, Mauro, quando é o próximo feriado? Não dá para acostumar, né, gente? Eu vou dizer para vocês, dia 14 de junho, feriado, Corpus Christi. Cai numa quinta-feira, não vai ser tão comprido, para algumas pessoas vai ser, mas para a maioria não. 8 horas e 22 minutos, vamos fazer a primeira pausa na manhã desta terça-feira e eu volto já já com outras informações para você. Não sai daí que eu continuo te esperando aqui. O futebol é uma grande paixão dos alagoanos. Você se emociona, você torce, você vibra. Vá ao estádio. Leve sua família, leve sua alegria. Convide seus amigos. O grito de gol também é um grito pela paz. Governo de Alagoas. Eu tenho 15 anos. Meu prato preferido é lasanha. Beterraba? Nem pensar. Sou do signo de Câncer, mas não acredito muito nessas coisas. Me amarro em música pop, sou apaixonada por livros e adoro dias de chuva. Prazer, eu sou a Bianca. Para doar sangue, você precisa conhecer a pessoa? Pronto, agora você já conhece a Bianca. Seja para quem for, seja doador. Procure o Hemocentro mais próximo. A Prefeitura de Maceió conta com você para combater o Aedes aegypti na cidade. Evite deixar água parada. Mantenha caixas d'água sempre fechadas. Encha os pratinhos de plantas com areia. E não jogue lixo na rua. Faça uma vistoria semanal na sua casa para identificar possíveis focos. Com pequenas atitudes, vamos juntos combater o mosquito. Prefeitura de Maceió. Você sabe o que é pegada hídrica? Fique sabendo. Dá para imaginar a quantidade de água que você utiliza nas tarefas do dia a dia, como tomar banho, escovar os dentes, lavar a roupa, limpar a casa, lavar o rosto, lavar os alimentos, fazer comida, regar as plantas, lavar o quintal e encher a piscina que faz a alegria da garotada no final de semana? Agora pense na quantidade de água consumida para fabricar um carro, produzir 1 quilo de arroz ou construir uma casa. O processo de produção de qualquer mercadoria exige o consumo de muita água, seja na irrigação de uma lavoura, na lavagem final da fabricação de um carro ou até no consumo de água dos funcionários de uma empresa. Para sabermos a quantidade de água gasta em cada um desses processos, precisamos avaliar toda a cadeia de produção, da matéria-prima até o produto final que chega às mãos do consumidor. O problema é que toda essa água faz parte da pequena porcentagem de água doce que temos disponível no planeta, o que equivale a 0,5%. Em 2002, preocupado com o crescente gasto dos recursos hídricos, um pesquisador holandês criou um indicador para medir a água que consumimos. Esse indicador se chama pegada hídrica e mede o consumo de água das pessoas, empresas, indústrias, lavouras, cidades e até mesmo dos países. O brasileiro, por exemplo, tem a pegada hídrica de 2.027 metros cúbicos por ano. Nos Estados Unidos, a pegada é de 2.840 metros cúbicos per capita por ano. E o chinês tem uma pegada de 1.070 metros cúbicos no mesmo período. Estar por dentro do que é a pegada hídrica ajuda na criação de meios para reduzir o risco de escassez e promover um uso da água mais eficiente. Fique sabendo! SOS Sertão Alagoano. Doe água e alimentos. Ajude as famílias que enfrentam dificuldades em municípios alagoanos por conta da seca. Seja solidário. Pontos de arrecadação. Uma iniciativa Instituto Arnon de Melo. Cada melhoria nas unidades de atendimento, cada decisão, cada investimento em tecnologia de ponta, cada iniciativa que estimule o cuidado com a saúde, cada processo que resulte em mais eficiência e permita oferecer um menor custo, mostram o quanto nós do Apvida somos apaixonados pela vida das pessoas. Tudo para que sua equipe seja apaixonada por cumprir sua missão feliz. A Apvida faz bem para
Alagoas está abrindo novos caminhos, de Matriz a Passo de Camaragibe, de Água Branca a Mata Grande, de Penedo a Pindorama, a obra avança. E a tão sonhada duplicação Maceió-Arapiraca já está virando realidade. A capital alagoana vai ganhar ainda os eixos viários, um novo viaduto e a duplicação da Cachoeira do Merim. São mais de 600 quilômetros de estradas concluídas, recuperadas ou em construção. Na direção certa, a mudança chega para melhorar a vida dos alagoanos. Governo de Alagoas. Muito bem, voltamos com o TV News. Você agora sabia são que 8 toda horas criança tem 28 minutos. Seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa também ao vivo pela internet, no endereço facinho www.gazetaweb.com, no nosso canal no YouTube e também através do nosso aplicativo. Lembrando que eu falo sempre, mande a sua crítica, faça a sua sugestão, utilizando também as nossas redes sociais. Gente, a Cabe Águas do Agreste completa 5 anos de trabalho bem bacana aqui em Alagoas. Para falar mais sobre isso, eu recebo aqui com muito prazer o Guilherme Dias, ele que é diretor da Cabe Águas do Agreste. Guilherme, muito bom dia, é um prazer recebê-lo. Queria começar essa nossa conversa lhe perguntando o seguinte, até para a gente explicar qual é o trabalho que vocês desenvolvem aqui no estado. Bom dia mais uma vez. Bom dia. O trabalho da Cabe no estado de Alagoas é levar água potável, tá certo, para a população de mais de 250 mil pessoas no Agreste de Alagoas, tá certo, tendo como maior cidade Arapiraca e mais 10 municípios em volta dela, mais 9 municípios em volta dela. Hoje, então, vocês já atendem 10 municípios na região Agreste? São 10 municípios, aproximadamente 250 mil pessoas. Puxa vida, é um trabalho que passou muito rápido, né, Guilherme? 5 anos, né? Passa rápido. O contrato são de 30 anos, a gente estava conversando isso semana passada aqui, já chega no fim, né? Puxa vida. Mas o que importa é deixar um legado para o pessoal de Alagoas todo, né? E nesses 5 anos, o que você destaca como mais importante? É a estação de tratamento de água, Guilherme? É a região do Agreste, principalmente a cidade de Arapiraca, que é uma cidade maior, uma cidade polo, né, que a gente chama, ela sofria durante muito tempo com a falta d'água, né? Você chegava a ter intervalo de mais de 20 dias sem chegar água na cidade. Puxa vida. Entendeu? Hoje a gente vem conseguindo contornar essa situação e, digo assim, não está melhor por conta da queda da vazão do Rio São Francisco. Não fosse isso, hoje a gente poderia dizer que hoje Arapiraca recebe água 24 horas por dia, 7 dias de semana. Quer dizer, vocês até, de certa forma, também sofrem com essa questão da vazão, né? Que atinge... Isso preocupa e causa transtorno para a gente e para a população como um todo, né? Mas a gente tem que ter fé em Deus mesmo, espera a chuva chegar para melhorar essa situação lá. Mas hoje a gente tem tranquilidade de dizer o seguinte, a população do Agreste de Alagoas recebe água de qualidade, entendeu? Recebe água potável dentro dos padrões da Unesco, da portaria do Ministério da Saúde. Isso a gente tem tranquilidade, muita tranquilidade para dizer para todo mundo. Sem dúvida nenhuma, a gente acompanhou já esse trabalho e é um trabalho que é muito importante. Guilherme, eu queria lhe perguntar o seguinte, a Cabe está presente em diversos outros estados do Brasil, né? Queria que você falasse um pouco da estrutura dessa empresa. A Cabe hoje já tem 18 operações, né, que a gente chama, no país todo, né? No Nordeste, a primeira operação foi essa aqui em Alagoas. O planejamento nosso, a partir do ano que vem, é começar a expandir essas operações no Nordeste, inclusive. E tem uma operação mais concentrada no estado de São Paulo, no sul do país, no Paraná e no Mato Grosso. Eu vi, vocês têm uma atuação muito forte no interior paulista, né? Isso. Realmente com resultados excelentes, né? O interior de São Paulo já tem uma cultura mais aberta com relação à Companhia Estadual de Saneamento, né? Então lá tem muito município que ele pegou a própria concessão, que tinha o próprio SAI e que transformou, né? E passou para a iniciativa privada, por meio do processo licitatório. Então São Paulo está um passo à frente nisso, mas aqui no Nordeste, diga assim, Alagoas teve esse empreendedorismo, essa ideia de lançar na frente essa PPP, né? E foi o primeiro estado com PPP do Nordeste de água. Guilherme, quais são as metas aí para os próximos anos aqui para o nosso estado? O que você pode destacar depois de já ter destacado essas conquistas tão interessantes? A Cabe está num planejamento estratégico dela, expandir a atuação dela aqui no estado de Alagoas e em outros estados do Nordeste, né? E assim, com relação a esse contrato, a nossa meta de fato é conseguir levar água com continuidade, né, com perenidade e com qualidade para a população do estado. Guilherme, por todos os indicadores que a gente tem acompanhado, dá para ficar um pouco mais otimista em relação à questão da chuva, como você já destacou, né? Infelizmente houve uma diminuição na vazão do Rio São Francisco. O que você pode dizer para nós aí para os próximos meses, até para o ano de 2018?
A expectativa é que esse ano não tenha um inverno muito bom, né? Então, assim, isso preocupa a gente, né? A gente vem fazendo um trabalho de conscientização com a população, tanto de consumo d'água, como de furto d'água também, que é um problema muito frequente na região, entendeu? E, assim, isso preocupa porque na hora que o cidadão fura a adutora, quebra a adutora para furtar água, às vezes para tomar banho ou para encher um açude de negócio, falta para a população, para a comunidade, às vezes para uma cidade toda lá mais na frente. Né? Então, assim, a gente tem que se conscientizar que o furto d'água é roubo, de fato, entendeu? E que você está prejudicando toda a população em seu nome, né? Assim, benefício próprio. É verdade. Então, assim, esse ano a gente acha que o inverno não vai ser bom, vai ser um ano difícil, mas a gente tem esperança que ano que vem a coisa melhore, porque precisa, né? Precisa mesmo, né, Precisa. Guilherme? E o Guilherme está lembrando aqui, gente, uma coisa extremamente importante. Salvo engano, há uns 15 dias a Casal fez uma ação para identificar esse furto de água. Isso. E é uma situação que, e até mesmo aqui na capital, né, Guilherme, acontece ainda um desperdício muito grande, sem contar o que se perde na própria distribuição, né? Exatamente, entendeu? Isso é um papel assim, a Casal vem fazendo essa ação junto com o Ministério Público, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil. É necessário, é importante, porque isso é em nome de toda a comunidade. Ô Guilherme, lá na estação vocês recebem a visita das pessoas, vocês têm um programa também com alunos, pessoas que querem conhecer, porque eu imagino, como você destacou no início da nossa conversa, né, uma região que não recebia água, agora tem uma estação de tratamento, isso deve chamar a atenção e o sistema é muito interessante. Né? Isso, a CAB tem um programa institucional que é o CAB Portas Abertas, né? Toda a população é convidada a participar do programa, basta ligar para o nosso escritório, fazer o agendamento, depois que tem essa questão de norma, de segurança que tem que ser atendidas, entendeu? Essa estação de tratamento de Arapiraca é uma das mais modernas do país e nós temos centro de controle operacional, porque a adutora toda são mais de 200 quilômetros de adutora, né, espalhado em 10 municípios, com 12 captações. É um projeto bem complexo e bem, vamos dizer assim, bem distribuído ao longo do Agreste. Então, nós temos um centro de controle operacional, que de lá a gente consegue operacionalizar todo esse sistema, é um dos mais modernos do Brasil, inclusive, entendeu? E está à disposição toda a população, sociedade civil, entidade, escola, universidade, para visitar e conhecer o projeto nosso lá, que é um projeto, eu acho, muito interessante. Sem dúvida nenhuma. 200 quilômetros, hein? Vocês trabalharam muito, hein? São 3 sistemas, né? São os 2 sistemas antigos, um feito na década de 70, outro na década de 90, e o outro que a CAB contratou a empresa para construir a partir de 2012. Ele foi construído em 18 meses, foi assim, um recorde, são mais de 70 quilômetros de adutora feito em 18 meses. Isso, assim, é uma coisa que eu digo, isso só com a PPP, só com a iniciativa privada, de fato, conseguiria dar esse ritmo, entendeu? E entregar água para a população. Que beleza. Queria que você falasse, Guilherme, da tua satisfação pessoal de estar à frente de um projeto tão importante e vale repetir, gente, 250 mil pessoas atendidas. Eu gosto muito de falar nisso porque, de fato, eu acho que eu nunca me realizei tanto profissionalmente como que esse projeto da CAB, né? Porque é quando a gente consegue ver, assim, diretamente com a população, o benefício que a gente está trazendo, o produto que a gente está entregando e perceber que a gente está sendo agente de mudança na região como um todo. Né? A CAB lá, hoje a gente tem mais de 100 funcionários contratados, quase todos da região. É, assim, um princípio nosso. A gente busca, primeiramente, contratar o pessoal da região, contratar, formar, qualificar, entendeu? Então, a gente tem... Nós temos um colega nosso na CAB que eles entraram na obra como vigia da empresa que estava construindo, entendeu? E hoje, através de estudo e próprio programa de qualificação que a CAB tem, ele trabalha como operador de estação de tratamento d'água. Entendeu? A gente tem gente que trabalhava lá antigamente na obra, chegou a trabalhar dirigindo, trabalhar prestando serviço terceirizado e hoje opera um CCO, que é um dos mais modernos da América Latina. Entendeu? É uma satisfação. É satisfação. A gente se sente agente transformador. E as empresas têm que ter esse papel junto à sociedade, sabe? Isso a gente tenta fazer muito, isso a CAB tem isso como princípio, e eu acho que a gente vem conseguindo fazer isso aqui no estado de Alagoas. Sem dúvida nenhuma, né? Movimentar aí só os empregos diretos. E o efeito que isso tem, né, na autoestima, não vou chamar das pessoas, não, acho que do próprio município e da própria região, né? Porque, como você destacou, né, Guilherme, um lugar que não tinha água, passa a receber água de qualidade e ainda gera emprego. Isso é muito bom, né? É bom demais, né? Isso traz muita satisfação para a gente mesmo. Estou vendo o brilho nos teus olhos. Guilherme, eu queria que você deixasse os contatos da CAB, pelo menos o site, eu não sei se você tem de cabeça. Se você não tiver, a gente dá um jeito. Para agendamento do CAB Portas Abertas, tá? O telefone é o 3529-8200, tá certo? Podem ligar para lá, a Cíntia, que é nossa companheira lá, ela passa para o pessoal que pode fazer esse agendamento. Que legal. Cíntia, ela chama? Cíntia. Cíntia, então um beijo para você. Quero também mandar um beijo para Renata Paz, assessora de comunicação, faz um trabalho belíssimo.
sempre trazendo entrevistados como o Guilherme, muito legal. Um beijo para Renata Paz, que faz um trabalho belíssimo e vai me ajudar a ir lá também no dia 12, viu, Guilherme? Vocês estão convidados, tá certo? Toda a população está convidada, você vai gostar. A gente vai contar para o Alagoas Empreendedor. Muito legal a história. Guilherme, como é que você foi parar lá na CAB, hein? Eu vinha de outra empresa, na verdade, né? Eu trabalhei como engenheiro em obra há muito tempo e fui convidado em setembro de 2014 para vir para a CAB, para somar com o pessoal da CAB nesse projeto, né? A inauguração foi em agosto do sistema, porque em 2012 foi quando começou a obra. E, graças a Deus, eu aceitei e estou lá, entendeu? Assim, porque, assim, trabalhar na CAB é muito gostoso, entendeu? A gente diz assim, a gente é como uma família mesmo, entendeu? Isso não é propaganda, não. O ambiente nosso é muito gostoso, o pessoal é um pessoal muito bom. E o que é melhor, assim, o alagoano é um pessoal muito bom. O alagoano, assim, é gente da gente, né? Então, é um povo bom de tratar, um povo bom de trabalhar e ajuda muito o ambiente de trabalho, isso aí também. É verdade. Guilherme, eu queria agradecer demais a tua presença, lhe desejar todo o sucesso do mundo e sempre que a tua agenda lhe permitir, volte aqui à TV Mar para a gente levar as informações tão importantes do Agreste e do Estado. Já são 10 municípios de atuação da CAB Águas do Agreste. A gente está sempre aberto a toda a população, a imprensa, todo mundo, entendeu? Assim, a transparência, eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter, principalmente quando você trata direto com a população. E a gente está sempre de portas abertas para receber vocês, tá? Muito obrigado, Guilherme. Conversei aqui com o Guilherme Dias, ele que é diretor da CAB Águas do Agreste, que acaba de completar 5 anos em Alagoas. Ainda tem mais 25 pela frente, né? Tomara que passe bem devagarzinho e vocês trabalhando duro ao longo desse tempo. Graças a Deus, Deus te ouça. Tomara. Gente, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma breve pausa comercial, vou me despedir aqui do Guilherme e volto já já com outras informações para vocês. Agora são 8h39. Guilherme, muito obrigado. Você sabia que qualquer pessoa pode ter o vírus HIV, que é o que causa AIDS? A única maneira que a gente tem de saber se temos ou não é fazendo o teste. O teste é rápido, seguro, sigiloso e ele está disponível no serviço de saúde. Cuide bem de você e de todos que você ama. Faça o teste de HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. Alagoas está abrindo novos caminhos, de Matriz a Passo de Camaragibe, de Água Branca a Mata Grande, de Penedo a Pindorama, a obra avança. E a tão sonhada duplicação Maceió-Arapiraca já está virando realidade. A capital alagoana vai ganhar ainda os eixos viários, um novo viaduto e a duplicação da Cachoeira do Merim. São mais de 600 quilômetros de estradas concluídas, recuperadas ou em construção. Na direção certa, a mudança chega para melhorar a vida dos alagoanos. Governo de Alagoas. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Cada melhoria nas unidades de atendimento, cada decisão, cada investimento em tecnologia de ponta, cada iniciativa que estimule o cuidado com a saúde, cada processo que resulte em mais eficiência e permita oferecer um menor custo, mostram o quanto nós do APVida somos apaixonados pela vida das pessoas. Tudo para que sua equipe seja apaixonada por cumprir sua missão feliz. A APVida faz bem para você. Você sabe o que é telhado verde? Fique sabendo. O telhado verde é uma técnica usada na arquitetura para cobrir casas e prédios com plantas e árvores. Pode parecer estranho, mas o telhado verde oferece muitas vantagens. A técnica consiste em aplicar uma camada impermeável sobre a cobertura da casa e depois cobrir com terra e plantas. Assim você pode diminuir a poluição ambiental, abaixar o nível de ruídos dentro da casa, reduzir o calor nos cômodos no verão, aumentar a umidade relativa do ar e ainda deixar a casa bem mais bonita. O telhado verde pode servir também para captar a água da chuva. As plantas e a terra se tornam filtros naturais,
E com o uso de um sistema de armazenamento, a água pode ser utilizada para molhar as plantas do jardim, no banheiro, na limpeza das áreas externas e até mesmo na cozinha. O telhado verde é uma alternativa sustentável de melhorar sua qualidade de vida. Fique sabendo. O time da defesa tá cheio de gente bacana. Mas o time do ataque é perigoso e pode estar de olho em você. Se alguém que você não conhece te oferecer uma carona ou pedir para entrar num veículo por qualquer motivo, diga não. Mesmo que esteja com alguém que você conhece, tenha atenção às propostas que fazem para você. Se isso acontecer, conte para alguém em quem confia ou ligue para o número 100 e fale tudinho para quem atender. Defenda-se. SOS Sertão Alagoano. Doe água e alimentos. Ajude as famílias que enfrentam dificuldades em municípios alagoanos por conta da seca. Seja solidário. Pontos de arrecadação. Uma iniciativa Instituto Arnon de Melo. O futebol é uma grande paixão dos alagoanos. Você se emociona, você torce, você vibra. Vá ao estádio. Leve sua família. Leve sua alegria. Convide seus amigos. O grito de gol também é um grito pela paz. Governo de Alagoas. Ô menina, anda logo, tira isso daí, bora trabalhar. Maria tem 10 anos e tem sua infância destruída trabalhando em um lixão. Isso precisa mudar. Trabalho infantil. Você não vê, mas existe. Muito bem, voltamos com o TV Mar News, agora que são 8 horas e 45 minutos. Gente, vocês têm visto aí, acompanhado um fenômeno que não é só de Maceió, mas que é a presença maciça de caminhões, caminhonetes vendendo comida. São os food trucks, que virou moda no Brasil inteiro e muito legal para a economia, mas tudo isso precisava ser regulamentado. E agora a nossa capital já tem uma lei nesse sentido. E para falar mais sobre isso e outros assuntos, eu recebo aqui com muito prazer o Chico Filho, que é vereador. Vereador, muito bom dia, é um prazer recebê-lo, revê-lo depois de tanto tempo. O tempo voa, a gente já está dia 2 de maio, mas é um prazer para mim recebê-lo. Queria primeiro começar falando sobre essa lei do food truck, como é que está organizado o texto no sentido de regulamentar essa atividade, que é importante, né? Bom dia. Bom dia. Na realidade, como você mesmo disse, era necessário já há muito tempo essa regulamentação aqui na cidade de Maceió. Nós já tínhamos os food trucks desde 2012 trabalhando aqui na cidade sem uma legislação específica. Com a nossa legislação, a gente já estabelece normas de higiene e outras licenças que precisam existir para que você possa ter o food truck funcionando em Maceió. E caberá à prefeitura dizer qual local público pode ser oferecido a esses empreendedores para que eles possam fazer a sua atividade. E os próprios empreendedores também, a gente já vê isso na cidade, alguns food parks privados em que eles podem estar ali operando. Então, o nosso objetivo é fomentar a economia local e trazer cada vez mais food trucks para o comércio. Quer dizer, foi uma iniciativa extremamente interessante que vai de encontro com o que foi feito em outras capitais, né, vereador? Exatamente. A gente foi procurado ainda pelo Juninho Paulista, meu amigo lá do Itinerantes. Ele hoje nem tem mais food trucks, para você ver, saiu do ramo do food truck e hoje tem um comércio fixo. Mas ele, lá atrás, em 2011, 2012, começou com esse segmento aqui e a gente brincava na época que ele chegava na antiga SMCC e falava, rapaz, eu preciso regulamentar meu food truck. E o povo chegava lá e fazia, food o quê? Eu não sabia nem o que era.
E já era uma tendência mundial isso. Em Nova York, em Paris, já existia muito food truck. São Paulo foi a primeira capital aqui. E a nossa legislação fez um apanhado de outras legislações que já existiam no país e conseguimos aprovar, depois de 2 anos tramitando na Câmara, o seu texto, que foi promulgado semana passada pelo presidente Kelvin Vieira, a quem faço um agradecimento aqui em público, e nossa lei está em vigor. Nossa lei hoje já precisa, inclusive, de uma atualização, que tem hoje os food parks, você tem o food trailer, você tem a existência desses food parks municipais, que a gente precisa discutir com o prefeito e com o secretário, se há o interesse do poder público municipal nesse sentido. Mas é um assunto muito interessante e que a gente, na nossa legislação também, salvaguarda o direito daqueles comerciantes que pagam seus impostos, que têm o mercado de trabalho formal. Então, tudo isso é para trazer o equilíbrio às atividades econômicas que são desenvolvidas na nossa cidade. E é muito interessante essa legislação no sentido de conseguir abarcar o dinamismo do empreendedorismo, né? Como você está bem destacando aqui, o vereador Chico Filho. É tão dinâmico, né, que a gente tem que estar atento e vocês têm esse papel. O legislador ele tem que estar atento às coisas que estão acontecendo no dia a dia da nossa cidade. Esse food truck mesmo é uma situação que surgiu. A gente precisava da legislação e o tempo foi passando e a gente conversando, até que chegou um ponto que eu disse, não, se a prefeitura não apresenta, não tem iniciativa de apresentar um projeto de lei, e eu, muito procurado por vários empreendedores, vamos apresentar e vamos aprovar. E a Câmara fez um grande debate com o SEBRAE, Exato. Com a Brasel, a gente discutiu profundamente essa legislação dentro da própria SMCCU, me lembro na época que a secretária adjunta Adriana, a Dione, o Braga na época que era secretário da superintendente da SMCCU, então a gente discutiu muito essa legislação. E essa legislação, graças a Deus, está aí para tentar solucionar esse problema que nós tínhamos, porque nós tínhamos o food truck e nós não sabíamos como tratar. É ambulante? É comerciante? Como é que é isso? Não é nem ambulante nem é comerciante fixo, de ponto fixo. Então, a gente, graças a Deus, com a legislação, a gente consegue sanar esse problema e agora fica a cargo da prefeitura definir o que é que ela quer para a sua cidade. Não impedindo que aqueles que queiram fazer food parks privados, que queiram colocar o seu food truck em locais privados, possam também atuar, trabalhar da melhor forma possível. Vereador, aproveitando a sua presença aqui, não poderia deixar de falar da questão do Uber na nossa capital. Como é que o senhor entende que deve ser aí a conduta, tanto do Poder Legislativo quanto do Poder Executivo, que é uma tendência que gerou muita polêmica, continua gerando. Como é que o senhor vê tudo isso? Assim como o food truck, o Uber é outra coisa que precisa urgentemente de uma legislação, de uma regulamentação. A sociedade abraçou os aplicativos, abraçou. Você tem aplicativo hoje que trabalha com táxi também. E a gente não tem na nossa legislação, que é um absurdo, né, nenhuma legislação tratando do assunto. Há uma discussão de que se o município pode ou não legislar, no meu entender pode, mas não é o que está sendo acompanhado pela Justiça. A Justiça aguarda que o Congresso Nacional se manifeste para que os municípios possam se manifestar, quando na própria Constituição fala que o trânsito e o transporte local é de responsabilidade do município, e é do município sim. E nós estamos levando essa discussão para casa, para a Câmara de Vereadores. Houve uma legislação aqui que proibia, essa legislação foi suspensa em caráter liminar pela Justiça, e hoje nós estamos trabalhando a possibilidade de regulamentar, que é uma possibilidade que todos nós já entendemos que é o caminho mais certo. Agora, a gente não pode permitir que uma empresa entre no nosso sistema público de transporte, no nosso sistema de trânsito e transporte local, sem qualquer responsabilidade. Nunca a Prefeitura foi procurada. A Câmara de Vereadores jamais foi procurada para tentar eles argumentarem alguma legislação. E a gente tem uma realidade hoje, assim como o food truck, de insegurança. E esses tumultos são muito causados por isso, porque não há uma legislação que trate especificamente dos aplicativos funcionar na nossa cidade. Tudo que é arrecadado aqui, a prestação de serviço, não se recolhe R$1 de imposto. Não é justo com quem trabalha na nossa cidade, que vem colocar uma empresa na nossa cidade, que tem toda aquela burocracia de preencher documentos, pagar os impostos, né? E uma outra vem
começa a trabalhar sem qualquer responsabilidade. Não tem responsabilidade nenhuma, não paga nenhum imposto, não tem nada. Eu sei que o mercado de trabalho, os parceiros que trabalham para esses aplicativos, é importante que você gere mais oportunidade de distribuição de renda, mais pessoas trabalhando, é muito importante isso. Mas também é importante você salvaguardar também quem já estava no sistema. A gente tem que ter o equilíbrio no sistema de transporte. Você não pode tirar muito passageiro do sistema público de transporte, senão você vai colocar mais carros particulares na rua, e não é isso que é interessante para as grandes capitais. O trânsito em Maceió vocês conhecem, não preciso falar, então você imagina colocar aí mais 4, 5 mil carros particulares dentro do trânsito. E a gente não sabe quantos carros estão trabalhando. Esse é um grande problema também, porque você faz uma projeção para novas vias, para a duplicação de vias existentes, tendo a perspectiva, um estudo do que está circulando na nossa cidade. E com esses carros a gente não sabe, porque os aplicativos não passam nenhuma informação para o poder público municipal. Aí só realmente uma legislação para regulamentar. O nosso objetivo é esse, tentar ter uma legislação, criar uma identificação para esses carros, para que a gente possa saber quem é, num processo de fiscalização, quem é que está operando, entendeu? É muito importante para a segurança dos próprios parceiros que dirigem para esses aplicativos. Então, tudo isso está sendo discutido. A gente apresentou um projeto de lei que está sendo estudado na Procuradoria-Geral do município. A gente está tendo todo o cuidado do mundo para que esse projeto não venha a ser questionado juridicamente. Esse projeto vai ser encaminhado para o Executivo. Nós estamos encaminhando esse projeto para os representantes dos parceiros, uma vez que a empresa não aparece, para os parceiros motoristas que trabalham para esses aplicativos, para que eles também possam dar uma olhada. Então, o nosso objetivo é tentar organizar. A gente precisa privilegiar aqueles que estão dentro da nossa cidade. A gente precisa organizar o nosso transporte e o trânsito na cidade, e a regulamentação é um caminho, não tenha dúvida disso. Assim como foi com o food truck, hoje é com o Uber, já discutimos outras situações com relação aos ambulantes dentro do comércio. Então, é isso que a gente precisa. Legislar menos, mas com legislações que precisem. E essa é uma que não tem como fugir à regra. É verdade. E nas tuas palavras eu destaco essa questão que hoje é a tendência até no Supremo, né, vereador, que é o entendimento, né, a conciliação, porque ninguém quer que as pessoas fiquem sem trabalhar, que paguem imposto, que ajudem a girar a máquina, seja do município, do estado, do país. Mas é fundamental que haja um entendimento. O entendimento é fundamental. Essa questão mesmo do Uber, é isso que eu estou lhe dizendo. Se a gente conseguir chegar ao entendimento com todos os sujeitos da relação, tanto os motoristas, quanto os taxistas, quanto as empresas de ônibus, que também têm sofrido muito com perda de passageiros. Hoje a gente tem uma realidade muito triste na nossa cidade. Nós temos mototáxi, táxi-lotação, clandestino, parceiros Uber, que são clandestinos também, táxi e ônibus. E o que é regulamentado? Só táxi e ônibus. O resto tudo funciona na clandestinidade. E virou uma grande bagunça. E a gente precisa dar uma resposta para a sociedade. A gente precisa ter um negócio minimamente organizado. Ninguém é contra os aplicativos. De forma nenhuma, a tecnologia chegou, não tem como fugir à regra. Mas a gente precisa ter uma organização mínima, para que o Estado possa entender o que está acontecendo. Para que amanhã, depois, a sociedade não venha cobrar do Estado. Por que o trânsito está tão grande? Por que eu estou solicitando um carro no aplicativo e eles estão me cobrando 200, 300 reais quando a corrida em dias normais é 20 reais? Por que eu estou solicitando um carro e não posso desistir, que sou cobrado na taxa de desistência? Então, tudo isso é uma questão que precisa ser observada. A gente só observa no momento, quando a gente fala dos aplicativos, a gente fala assim, não, mas estão questionando porque é mais barato, estão querendo pagar imposto. Não é isso. Eu quero que a sociedade entenda que a gente está aqui fazendo o papel de advogado da própria sociedade, quando a gente quer que todos funcionem da melhor forma possível, sem que a sociedade seja lesada. Muito bem, vereador Chico Filho, eu quero agradecer demais a sua presença. Tenho que encerrar, porque afinal de contas estamos bem pertinho do teu compromisso. Tenha uma excelente semana e sempre que possível volte aqui ao TV Man News. Eu que agradeço a oportunidade, desejar um bom dia a todos e dizer que nosso trabalho lá na Câmara de Vereadores é nesse sentido, é tentar regulamentar as situações já existentes e também trabalhar junto ao comércio nas atividades que hoje, por exemplo, tem uma reunião na Associação Comercial para discutir
o comércio da nossa cidade. Muito obrigado a todos, tenham todos um bom dia. Muito obrigado. Gente, enquanto eu me despeço aqui do vereador Chico Filho, nós vamos direto ao vivo com Videlan Araújo, 8 horas e 57 minutos. É com você, Videlan. E um tema importante, Mauro Vedequim. Um abraço para você mais uma vez, um abraço para todos os telespectadores da TV Mar Canal 25 do programa TV Mar News. Nós estamos na sede da Receita Federal para trazer um assunto importante aqui no bairro Jaraguá, para trazer a informação para aqueles retardatários, as pessoas que perderam prazo para declarar o imposto de renda. Você sabe que o prazo expirou no último dia 28 e, pelo menos assim, os números são números consideráveis, né? O trabalho que a Receita Federal realizou e o chamamento foi muito bem aceito pela população. A estimativa inicial era de 225 mil cadastros apresentados no imposto de renda, e isso chegou muito perto. Nós vamos conversar a respeito desse assunto, dessa meta que quase foi atingida, com o delegado Dr. Plínio Feitosa, delegado da Receita Federal, que nos recebe aqui mais uma vez em seu gabinete. Dr. Plínio, primeiramente, parabéns. Um número como esse quase foi atingido, não é, daquela estimativa que vocês da Receita Federal construíram para até o encerramento do prazo no último dia 28. Bom dia. Bom dia. Na realidade, esse quantitativo é fruto exatamente dos números, não é, que vem acontecendo ao longo dos anos aqui em Maceió. No ano passado tivemos 222 mil também, e para esse ano houve uma estimativa de 225 mil, exatamente levando em conta aqueles números nacionais, não é, previstos também para a entrega de declaração pelo Brasil afora. Chegamos bem perto, chegamos a 222.860 declarações entregues no prazo. Agora, doutor Plínio, um trabalho como esse também mostra uma mudança de comportamento da população. Está passando a entender que existe uma responsabilidade em apresentar justamente essas declarações? A população vem, os contribuintes de uma maneira geral, vêm apresentando sua declaração no tempo e de forma correta. Isso na sua grande maioria. O contribuinte, ele sabe da sua obrigação, sabe da sua responsabilidade diante da sociedade e vem cumprindo de forma, digamos, bem a contento. Agora, doutor Plínio, eu gostaria que o senhor falasse também a respeito das pessoas que perderam prazo. O que deve fazer para poder manter essa sua situação regular junto à Receita Federal? Contribuinte que perdeu o prazo para a entrega da declaração, esse contribuinte ele poderá entregar a sua declaração. Quanto mais rápido ele fizer isso aí, menor será a incidência da multa que vai haver, não é, sobre o imposto devido apurado na declaração. Esse contribuinte ele vai pagar 1% para cada mês de atraso. Então, se ele entregar no mês de maio, ele terá 1%, no mês de junho já 2%, e a cada mês mais 1% até atingir a cifra de 20% sobre o valor do imposto devido. Agora, aquele contribuinte obrigado e que apresentou declaração e que não tem imposto devido, há uma multa mínima para esse contribuinte de R$ 165,74. Doutor Plínio, agora explica a questão também desse cruzamento de contas. Existe hoje uma preparação aqui na Receita Federal para percentuais. Nesses cruzamentos, o que é que se espera e considera como aceitável no cruzamento de contas o número de pessoas que podem cair na malha fina? O que é que vocês consideram como um número aceitável? Normalmente, a quantidade de contribuintes que incidem em malha é de 6%, 7% do total de declarações entregues. Essa é um número razoável, é um número que vem se repetindo ao longo dos anos. Agora, desde o ano passado, isso reduziu bastante. Por quê? Porque os profissionais liberais, médicos, dentistas, etc., esses profissionais começaram a informar para a Receita Federal o CPF de cada um contribuinte de quem ele recebeu. Então, há um cruzamento rápido de informações e, antigamente, isso aí incidia em malha, normalmente incidia em malha, porque só havia a informação do contribuinte sem ter do profissional. Agora, há um cruzamento de informações e houve uma redução bastante acentuada da quantidade de malha aqui na Receita Federal. Restituição do imposto de renda, doutor Plínio. Gostaria que o senhor também deixasse esse panorama atualizado para os nossos telespectadores. A restituição inicia, o primeiro lote inicia agora no dia 16 de junho. E a partir daí, sempre em meados
dos meses seguintes vão tendo os novos lotes de restituição e encerra no mês de dezembro. Claro que existem as prioridades, as pessoas que recebem primeiro nessa condição. Primeiro recebem aquelas pessoas que a lei determina que o recebimento seja prioritário. Por exemplo, pessoas que têm mais de 60 anos de idade, pessoas que têm deficiência física, essas pessoas aí receberão certamente nos primeiros lotes. Ô Mauro Wedequim, vou deixar o doutor Plínio também para que você faça uma colocação. Acho que o tema é muito importante para que você no estúdio possa também mandar a sua pergunta para o doutor Plínio Feitosa, ele que é delegado da Receita Federal, na manhã desta terça-feira, a respeito do imposto de renda, para quem perdeu o prazo, que foi encerrado no último dia 28. Então, acho assim muito importante, porque sei do seu grau também, até de conhecimento do assunto, para que você possa também compartilhar com os nossos telespectadores a sua pergunta, o seu questionamento. Pode ficar à vontade, Mauro Wedequim, o doutor Plínio Feitosa está à sua disposição. Muito bem, muito obrigado, Videlan. Primeiro, leve aí um grande abraço ao doutor Plínio, que vem desenvolvendo um trabalho muito importante quando o assunto é a Receita Federal aqui no nosso estado. Agora, o que eu queria saber dele é o seguinte, Videlan, o prazo terminou, já faz anos que a Receita não prorroga o prazo, acabou essa história, mas eu queria que ele dissesse o seguinte, Videlan, nós temos aí muita gente ainda que está naquela situação. Eu recebi um valor de uma pessoa jurídica, não declarei, mas essa pessoa jurídica declarou, informou a Receita que pagou a mim aquele valor. Quer dizer, o que as pessoas podem de fato fazer a partir de agora para regularizar a situação, independente da malha fina? Ainda há alguma coisa a ser feita, mesmo com o prazo encerrado? Pergunte a ele, por gentileza, Videlan. Mesmo com a malha fina, doutor Plínio, a pergunta do Mauro é a seguinte: às vezes acontece de que as pessoas recebem valor a respeito das empresas jurídicas, né? E cai na malha fina. O que é que ainda pode ser feito para poder regularizar essa situação nesse contexto que foi colocado depois no cruzamento de contas? Durante a próxima semana, o contribuinte já poderá consultar se a sua declaração está ou não retida em malha. Esse contribuinte ele terá que fazer um código de acesso e nesse código de acesso ele poderá consultar se a sua declaração tem ou não alguma pendência. Em havendo pendência, ao entrar na pendência, o contribuinte já tem ali a informação de como resolver. Poderá ter sido um erro e, se foi um erro, o contribuinte retifica a sua declaração, ou então, muitas vezes acontece de não ser um erro. Realmente o contribuinte fez aquela informação e é uma informação correta. Nesse caso, ele terá que aguardar para uma antecipação de malha. Isso só será feito a partir do ano seguinte, uma antecipação de malha, e a partir daí o contribuinte analisar a documentação que virá de parte do contribuinte. Agora, doutor Plínio, uma última colocação. Muita gente às vezes fica naquela também pensando que a Receita Federal pode prorrogar o prazo. Já faz muitos anos que a Receita não prorroga o prazo numa condição como essa. Para quem não declarou o imposto de renda, eu gostaria que o senhor falasse, isso é um assunto tão batido, tão clichê, mas eu acho que é muito importante reforçar. Para as pessoas que não declararam o imposto de renda, que tipo de problemas essas pessoas podem ter? O primeiro problema que o contribuinte poderá ter é exatamente ter o seu CPF suspenso. E a partir daí ele terá dificuldade em qualquer transação que ele tenha com bancos ou outra transação de outras naturezas. Agora, o contribuinte ele deve procurar, se ele não tem as informações adequadas, que busque essas informações. Se ele tem dúvida quanto a fazer a sua declaração, ele pode procurar aqui o plantão fiscal da Receita Federal. O que é certo é que a Receita está preparada para que esse contribuinte ele declare corretamente. Não é? E para isso entrega para ele todas as informações necessárias, todos os meios necessários para que ele cumpra adequadamente com a sua obrigação. Parabéns ao doutor Plínio Feitosa, delegado da Receita Federal. Olha, Mauro, posso dizer o seguinte, que a população atendeu esse chamamento, sabe da importância também na declaração de imposto de renda, o trabalho da Receita Federal, já que os veículos de comunicação e nós da TV Mar não ficamos fora também para poder fortalecer esse chamamento. Uma estimativa que a Receita Federal tinha de 225 mil
pessoas declarando o imposto de renda, atingiu realmente uma média muito interessante de 222 mil, ou seja, ficando um pouco mais de 1% da meta a ser atingida, o que dá realmente uma ideia muito interessante e que pode ser considerado também um sucesso o trabalho aqui da Receita Federal, com o número de pessoas que declararam o imposto de renda até o último dia 28. Ainda há tempo para poder resolver a situação, claro, pagando aquilo que já foi colocado pelo doutor Plínio, mas é preciso dizer que o trabalho já é considerado um trabalho satisfatório. Volto com você nos estúdios, Mauro Vedequim, aqui direto da sede da Receita Federal em Jaraguá, com imagens de Flávio Santos. É com você, Mauro. Muito obrigado mais uma vez ao repórter Videlan Araújo. Eu vou agora para um rápido intervalo comercial, 9h07, e volto com a imagem do dia, hoje prestando uma justíssima homenagem e com ela, Rafaela Ramos e a previsão do tempo. Eu volto já já. Maceió mais iluminada. E para mantermos a cidade acesa, você pode e deve contribuir. Se o seu bairro está com postes apagados, avise ao Disque Luz. É fácil, rápido e gratuito. Basta ligar para o 0800 031 9055 e em até 72 horas, seu pedido será atendido. Anote aí, 0800 031 9055. Para mais informações, acesse maceió.al.gov.br. Prefeitura de Maceió. O time da defesa tá cheio de gente bacana. Mas o time do ataque é perigoso e pode estar de olho em você. Se alguém que você não conhece te oferecer uma carona ou pedir para entrar num veículo por qualquer motivo, diga não. Mesmo que esteja com alguém que você conhece, tenha atenção às propostas que fazem para você. Se isso acontecer, conte para alguém em quem confia ou ligue para o número 100 e fale tudinho para quem atender. Defenda-se. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 4. O governo de Alagoas entregou 10 novas viaturas do SAMU. 2 foram para a Central Maceió e as outras para as centrais de 8 municípios alagoanos, reforçando o atendimento e ajudando a salvar vidas. A requalificação da rede dos serviços de saúde segue firme. Novas bases do SAMU foram implantadas e as obras do Hospital da Mulher em Maceió estão em ritmo acelerado. É com trabalho que a mudança chega também na saúde e na vida dos alagoanos. Governo de Alagoas. Você sabia que qualquer pessoa pode ter o vírus HIV, que é o que causa AIDS? A única maneira que a gente tem de saber se temos ou não é fazendo o teste. O teste é rápido, seguro, sigiloso e ele está disponível no serviço de saúde. Cuide bem de você e de todos que você ama. Faça o teste de HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. Sai daqui, 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 sai daqui. Gazeta FM. Tá todo mundo ligado. Cada melhoria nas unidades de atendimento, cada decisão, cada investimento em tecnologia de ponta, cada iniciativa que estimule o cuidado com a saúde, cada processo que resulte em mais eficiência e permita oferecer um menor custo, mostram o quanto nós do Apvida somos apaixonados pela vida das pessoas. Tudo para que sua equipe seja apaixonada por cumprir sua missão feliz. Apvida faz bem para SOS Sertão Alagoano.
Doe água e alimentos. Ajude as famílias que enfrentam dificuldades em municípios alagoanos por conta da seca. Seja solidário. Pontos de arrecadação. Uma iniciativa Instituto Arnon de Melo. Ô menina, anda logo, tira isso daí, bora trabalhar. Maria tem 10 anos e tem sua infância destruída trabalhando em um lixão. Isso precisa mudar. Trabalho infantil. Você não vê, mas existe. Muito bem, já estamos de volta com o TV Mar News, 9 horas 13 minutos. Eu queria abrir aqui um espaço para prestar uma homenagem ao Kleiner, ao Daniel, ao Josiel e a todos aqueles que participaram da transmissão ao vivo. Muito legal, né? Para falar mais sobre essa transmissão e a previsão do tempo, vou falar com a Rafaela. Rafa, você acompanhou toda a transmissão, não foi? Acompanhei, sim. Foi nota 1000, não foi? Foi nota 1000. Eu queria até parabenizar toda a equipe da TV Mar que esteve presente ali na transmissão, até o pessoal todo da produção, acompanhando pelas redes sociais, pela televisão. Foi show de bola, Mauro. Foi muito legal. E eu sei que vem muita coisa bacana ainda por aí, um trabalho incansável que mostra, comprova essa nova fase da TV Mar. Tenho certeza que as pessoas estão gostando muito. Com certeza. Muito mais legal. Um marco. Você estava onde, hein, Rafa? Essa hora que você estava acordada até tarde. Você devia estar em casa, dormindo. Você estava com os amigos, né? Eu estava com meus amigos, todo mundo louco para ver o show. A TV Mar transmitindo, a gente ficou assistindo. Aviões. 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 Muito legal. A TV Mar, ó, decola junto com os aviões. Muito legal. E a previsão do tempo? Vamos lá de previsão do tempo? Lembrando que daqui a pouquinho tem o professor Luiz André ao vivo aqui comigo. Isso, hoje a gente trouxe a imagem mais uma vez do satélite GOES. Todo mundo estava perguntando, Rafaela, cadê a imagem do satélite? A imagem do satélite está aqui. A gente pode ver aqui Alagoas. Trouxe uma animaçãozinha, Mauro, vamos ver se ela vai funcionar. Tomara. Tomara que funcione, mas a gente pode ver aqui algumas nuvens passando pelo centro de Alagoas e mais um pouquinho pegando a parte do Agreste, Mauro. Então, a chuva está presente, ela continua presente aqui no nosso estado e vamos dar uma olhada na previsão do tempo de hoje, dessa terça-feira. Muito legal essa imagem do satélite, a gente viu ali a animação, funcionou muito legal. Muito bacana. Legal mesmo. É verdade. A máxima hoje, eu vou falando por aqui, a máxima hoje fica nos 30 graus e a mínima fica nos 22. Manhã, um pouquinho nublada, um pouquinho chuvosa. À tarde o sol abre, mas mantém possíveis pancadas de chuva. E à noite também com possíveis pancadas de chuva. Sol o dia todo, muitas nuvens e pancadas de chuva amanhã e noite. Muito bem, Rafa, você sabe que a gente passou um fim de semana interessante que no sábado choveu bastante, né? Choveu. Teve uma chuva forte também no Agreste, o Alexandre Lino, nosso produtor, contou que choveu bastante lá em Arapiraca. Boa notícia, né? A gente estava esperando tanto essa chuva e batendo com tudo aí que você tem trazido para nós. É verdade, Mauro. E hoje uma lembrança bacana, hoje é dia do sertanejo, então fica um abraço e uma saudação para todos os sertanejos aqui do nosso estado, que são tão esquecidos e que a gente deve lembrar cada dia. Muito legal a sua lembrança. Eu até vou fazer um convite, vou pegar isso aqui, ó, porque isso aqui tem a ver com a imagem do dia e como o professor Luiz André chegou, tenho certeza que ele vai gostar demais desta outra homenagem que a gente presta agora com a imagem do dia. Coloca aí, Josiel. Temos aí a imagem do grande educador brasileiro, Paulo Freire. Hoje faz 20 anos da morte do Paulo Freire. Para você ter uma ideia, Rafa, o Paulo Freire foi o intelectual brasileiro com o maior número de títulos recebidos em universidades pelo mundo e um dos mais premiados na área de educação. Que bacana. O trabalho desenvolvido por este homem aqui realmente é um trabalho espetacular, um legado para toda a educação brasileira. E uma curiosidade, aqui ele está ao lado da então prefeita de São Paulo, Luiz Erundina, ele que foi secretário municipal de educação lá na capital paulista. Realmente
muito legal. Muito bacana, legal. Mauro. Ele faleceu em 97, no dia 2 de maio de 97, lá em São Paulo, no Hospital Albert Einstein, e ele que é considerado o patrono da educação brasileira. Muito legal, né, Rafa? Muito bacana, Mauro. E fica de exemplo que todos os educadores possam ser assim. É verdade. Ele é um espelho para muita gente. E quem dera o Brasil tivesse outros Paulos Freires, mas isso é um sonho que a gente ainda vai conquistar. É verdade, Mauro. Amanhã eu volto com mais previsão do tempo e mais novidades pra gente. Excelente semana para você, Rafa, porque essa semana é mais curta, muito estranho. Eu vi o professor chegar aqui, achei que era segunda, depois que eu me toquei que era terça. Mas tudo bem, vamos em frente. Obrigado, viu, Rafa? Obrigada, Mauro. Até vamos mais. fazer o seguinte, tem essa câmera aqui, Josi? Não tenho essa aqui. Então vamos fazer o seguinte, uma breve pausa. Agora são... Que horas tem aí a hora? Põe na tela aí, Josi. 9h17, dá tempo de ir para um rápido intervalo e voltar com o professor Luiz André. Continue aí, que eu não saio daqui não. Maceió mais iluminada. E para mantermos a cidade acesa, você pode e deve contribuir. Se o seu bairro está com postes apagados, avise ao Disque Luz. É fácil, rápido e gratuito. Basta ligar para o 0800 031 9055 e em até 72 horas, seu pedido será atendido. Anote aí, 0800 031 9055. Para mais informações, acesse maceió.al.gov.br. Prefeitura de Maceió. O time da defesa tá cheio de gente bacana. Mas o time do ataque é perigoso e pode estar de olho em você. Se alguém que você não conhece te oferecer uma carona ou pedir para entrar num veículo por qualquer motivo, diga não. Mesmo que esteja com alguém que você conhece, tenha atenção às propostas que fazem para você. Se isso acontecer, conte para alguém em quem confia ou ligue para o número 100 e fale tudinho para quem atender. Defenda-se. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 4. O governo de Alagoas entregou 10 novas viaturas do SAMU. 2 foram para a Central Maceió e as outras para as centrais de 8 municípios alagoanos, reforçando o atendimento e ajudando a salvar vidas. A requalificação da rede dos serviços de saúde segue firme. Novas bases do SAMU foram implantadas e as obras do Hospital da Mulher em Maceió estão em ritmo acelerado. É com trabalho que a mudança chega também na saúde e na vida dos alagoanos. Governo de Alagoas. Você sabia que qualquer pessoa pode ter o vírus HIV, que é o que causa AIDS? A única maneira que a gente tem de saber se temos ou não é fazendo o teste. O teste é rápido, seguro, sigiloso e ele está disponível no serviço de saúde. Cuide bem de você e de todos que você ama. Faça o teste de HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. Sai daqui, 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 sai daqui. Gazeta FM. Tá todo mundo ligado. Cada melhoria nas unidades de atendimento, cada decisão, cada investimento em tecnologia de ponta, cada iniciativa que estimule o cuidado com a saúde, cada processo que resulte em mais eficiência e permita oferecer um menor custo, mostram o quanto nós do Apvida somos apaixonados pela vida das pessoas. Tudo para que sua equipe seja apaixonada por cumprir sua missão feliz. A Apvida faz bem para você.
Muito bem, estamos de volta, 9 horas e 22 minutos. E olha só, gente, por maioria de votos, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça condenou o ex-ministro das Comunicações, Franklin Martins, e o jornalista Marconi Formiga a pagarem uma multa no valor de R$300 mil por ofensas proferidas contra o ex-presidente da República e senador por Alagoas, Fernando Collor de Mello. Esse processo se arrastava há mais de 12 anos no Poder Judiciário e os ministros confirmaram a decisão já proferida anteriormente pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Os réus foram condenados pelo Tribunal Fluminense a pagar uma indenização de R$50 mil, mas eles recorreram e perderam. Com valores atualizados pela inflação, o ex-ministro e o jornalista terão de pagar cerca de R$300 mil ao senador. Em caso de descumprimento, a dívida será executada pela Justiça. Muito bem, hora de receber aqui o professor Luiz André, professor com o quadro Saber em Debate. Seja muito bem-vindo, bom dia. Hoje temos aí dois temas muito interessantes, né? Impunidade e violência, realmente são temas muito importantes e, infelizmente, temas atuais, né, professor? Verdade. A nossa ideia hoje é trazer ao telespectador da TV Mar uma discussão a respeito de um fato, que é o estupro, né? É muito importante que as pessoas saibam como essa temática ela pode ser, porventura, um tema utilizado, seja por provas do Enem ou até de provas em faculdades particulares. Primeiro, vamos deixar claro, é um fato social? Sim, é um fato social. Não é? Nós não temos um caso, não é uma questão pontual, não são centenas apenas, são milhares de casos. Essa é a razão de nós utilizarmos a ideia como temática. Essa é a primeira grande questão. Segundo, dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, do IPEA, em um relatório que deu bastante, foi bastante dramático em sua veiculação, quando ele foi direcionado efetivamente ao grande público, se mostra que são mais de 500 mil casos ano no Brasil. É bom a gente fazer um argumento de comparação, até porque o telespectador possa ter uma noção de como construir esse texto com base, Mauro, nessa ideia. Nós somos um caso endêmico de homicídios no mundo, somos os países que mais mata no mundo e matamos algo em torno de 60 mil, que já é um número assustador. Nós estamos falando em mais de 500 mil casos, né? É um número assustador. E por que tantos casos? Essa é a grande questão que, enfim, a sociologia ela discute. Por quê? Porque nós temos efetivamente uma cultura, né, do estupro, do crime, do ilícito, sendo utilizada no Brasil, e dentro da temática aqui utilizada, a impunidade, a cultura do estupro, né, como é que nós convivemos com isso aí, é o motivo de nossa discussão hoje. Sem dúvida nenhuma. Eu acho muito interessante esse tema, trazer dessa maneira, como o professor coloca aqui para a gente. Eu me lembro de uma campanha feita pela revista Marie Claire, lá que tem a sede da redação em São Paulo, e já naquele momento eles destacavam cerca de um estupro, é impressionante, a cada 39 segundos. É uma questão que acho que vale até para os seus alunos, futuros alunos, essa questão, né? Por que isso acontece? Por que isso continua acontecendo? Realmente é muito... As razões do fato é que levam o aluno a construir esse texto, vamos deixar claro. Mas, os números são assustadores, até porque nós estamos falando em 500 mil casos, mas raríssimos chegam a ser notificados. Exato. É totalmente subnotificado, essa é a grande questão. Os números do IPEA, eles demonstram, e vamos deixar claro, esses números não são números do Ministério da Justiça, são números do Ministério da Saúde, porque eles não chegam a se transformar em inquérito e, por a consequência, por tabela, em ações penais. Eles falam em 10% de notificação e em 7% de ação penal. Quer dizer, se você pegar aí, fazendo uma conta simples, você vai ter 50 mil casos notificados, que é basicamente o que o IPEA demonstrou naquela pesquisa, que causou muita polêmica, não sei se todos devem estar lembrados, Mauro certamente, que falava que 26% da população brasileira considera que a mulher é culpada por usar uma roupa curta, por usar um shortinho. Essa foi até o questionamento utilizado pela pesquisa do IPEA. De 50%, você vai ter ali algo em torno de 50 mil pessoas, você vai ter em torno de 7 mil casos que chegam efetivamente a se transformar em casos que se transformam em ações penais. As pesquisas utilizadas para que a gente pudesse analisar esse fato
me levou à seguinte constatação. Nós temos hoje 12 mil presos, 12 mil estupradores. O tipo penal do estupro foi modificado em 2009, passou a ser mais abrangente, né? No universo de 642 mil presos oficiais. Quer dizer, o número é muito pequeno, o que demonstra efetivamente que tem alguma coisa errada. O que é que está errado? É isso, o fato do telespectador aí buscar na sua escrita. Muito bem, é isso aí. Gente, eu quero dizer para vocês o seguinte, estou muito feliz de começar essa semana com uma notícia, viu, professor? Nós fizemos uma transmissão aí muito bacana do show do Aviões do Forró, inaugurando aí, vamos chamar assim, os festejos juninos tão famosos, tão importantes para a economia da nossa região. E a gente vai encerrar hoje o programa com imagens do show, agradecendo mais uma vez a sua presença, lhe dando os parabéns mais uma vez, porque sempre que o professor está aqui, é informação top, como eu digo sempre, e que faz a diferença na tua vida ao longo aí desse processo tão penoso, mas tão importante que é o processo seletivo do Enem. Por uma temática, diga-se de passagem, muito viva enquanto fato social para o Enem, para qualquer vestibular. É isso aí. Tenha uma excelente semana e a gente volta amanhã, a partir das 8 horas da manhã. Põe aí, Josiel, parabéns a você também que participou da cobertura. Resolve pular. Venha pra ver o sinal de que valeu a pena. Mais uma vez se repete a cena. A dor na sua cama e a gente resolve pular. Cadê o Jorginho? Passou efeito agora do negócio lá. Sua sorte não é meu forte, eu não sei mentir. Deixa eu te falar. Até dentro é o jeito mais injusto de lembrar. Se deu saudade, só pelo sinal de que mais uma vez se repete a cena. A dor na sua cama e a gente se volta. Resolve. O governo de Alagoas entregou 10 novas viaturas do SAMU. 2 foram para a Central Maceió e as outras para as centrais de 8 municípios alagoanos, reforçando o atendimento e ajudando a salvar vidas. A requalificação da rede dos serviços de saúde segue firme. Novas bases do SAMU foram implantadas e as obras do Hospital da Mulher em Maceió estão em ritmo acelerado. É com o trabalho que a mudança chega também na saúde e na vida dos alagoanos. Governo de Alagoas.